Amém. Boa noite, igreja. Achei que foi meio fraquinho, eu vou repetir. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus, melhorou bastante. Amém? Isso incentiva a gente que está aqui. Que bom que você veio, né? Deus deve estar muito feliz por nós podermos estar aqui entregando esse culto de ação de graças a Ele, para render glória e adoração àquele que é o único que é digno, certo? Amém? Hoje, tinha diversas coisas que eu estava separando para fazer, e essa palavra eu trouxe uma outra vez já aqui, e Deus falou comigo, e eu acabei mudando na última hora ali, foi meio que um estresse, né, Thaís? Eu completando para terminar de preparar a pregação de hoje, mas eu tenho certeza que é algo muito especial que Deus tem, que foi para mim e é para você. E vai ser para você, em nome de Jesus, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o sofrimento do Messias, né? Que a gente reclama muito, às vezes ou sempre, da nossa vida, dos nossos problemas, de tudo aquilo que a gente tem que passar, das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Mas hoje a gente vai falar um pouco do sofrimento daquele que entregou a sua vida por mim e por você. Amém? Abra sua Bíblia lá, no livro de Isaías, no verso 53. É uma passagem muito conhecida, né? O verso 1. Amém? O livro de Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E ele relata, ele faz profecias impressionantes sobre Jesus, sobre a vida, sobre o ministério e sobre o sofrimento de Jesus, né? Que é o que está no capítulo 53. Então, no verso 1 do capítulo 53, diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém? Curve a sua fronte, vou fazer uma oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Fiel, a Tua pregação, Senhor, foi feita para todos nós. Só resta saber, Deus, quem de nós realmente acreditou em tudo isso. Quem realmente reconheceu este Jesus como o verdadeiro Messias, o Salvador, que veio para nos resgatar, que veio para nos reconciliar contigo, ó Deus. Por isso nós te pedimos nesta noite, fala poderosamente conosco. Senhor, usa a minha voz, usa a minha boca, usa, Senhor, tudo que o Senhor tem para dizer nesta noite através da minha pessoa. E abre o coração, abre o entendimento de cada um nesta noite aqui, Senhor. Para que a Tua palavra entre verdadeiramente e traga salvação, traga renovo, traga transformação. Que nós possamos sair daqui nesta noite renovados, transformados e prontos, Pai, para Te servir verdadeiramente. Deus, alcança o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a força do mal. Toda a força maligna bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. E reina sobre este lugar o Espírito Santo, me trazendo sabedoria para ministrar a Tua palavra e dando a todos aqui discernimento e entendimento para recebê-la, Pai. E em nome de Jesus, esta é a minha oração, crendo. Amém. Podem se assentar, por favor. Em nome de Jesus. Bom, eu vou, antes de entrar verdadeiramente na palavra, eu quero trazer para vocês, antes de tudo, eu vou praticamente ler esse texto. É um texto elaborado por um médico, que ele faz um relato clínico do sofrimento de Jesus, né? Como ele, médico, entende que foi esse sofrimento. E eu lendo, eu já li esse texto algumas vezes, né? E cada vez que eu leio, ele me pega mais uma vez.
E eu espero que ele toque em você também. Amém? Quem escreveu esse texto foi o Dr. Barbet. Esse é o nome dele. É um médico francês, cirurgião, que ministra aulas de medicina numa universidade da França. E por 13 anos ele viveu em companhia de cadáveres e durante a sua carreira estudou anatomia a fundo. Portanto, a sua escrita a respeito da morte, como aquela de Cristo, deve ser no mínimo considerada e aceita. A Bíblia diz que Jesus entrou já em sofrimento, em agonia, lá no Getsêmani, onde seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Ele intitula o seu texto como a dor da crucificação, mas ela já começa desde o sofrimento dele no Getsêmani, quando ele sabia que ia ter que entregar a sua vida por cada um de nós, né? Porém, ele remete ao Getsêmani. Então ele começa assim: o único evangelista que relata o fato do sofrimento de Jesus é um médico, que é Lucas. E o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, chamado hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Ele é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A gente sabe que Jesus deveria estar, apesar de ser o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, ele deveria estar com muito medo. Afinal, iria se entregar a uma morte de cruz. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, o meu, o seu, o nosso, o de toda uma geração, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas, que estão na pele. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra, como relata a Bíblia. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico. O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados desposam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas. É um chicote cheio de chicotinhos, né? Múltiplas, cadê? Sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Ossos de todo tipo. Alguns são assim, outros são esticados. Então, é uma coisa bem complicada. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado de Jesus, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue que ele tinha sofrido no Getsêmani. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue que estava escorrendo deste flagelo. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões afirmam que o couro cabeludo é um dos lugares que mais sangra no nosso organismo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz.
Pesava mais ou menos uns 50 quilos, calcula o médico. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulho. Os soldados o puxam com as cordas, para lá e para cá. O percurso é cerca de 600 metros. Não sei mais ou menos o que dá isso, mas deve dar a extensão dessa rua até o fim, mais ou menos isso, né? Essa rua aqui inteira até o fim, andando com uma estaca de 50 quilos nas costas, já flagelado, né? Completamente esmagado de tortura, descalço numa rua completamente irregular, cheia de pedregulhos. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Né? Então, essa parte aqui já começa, já deveria estar bem machucado, né? E vai piorando. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz uma dor atroz. Todos aqui, eu acho que a maioria aqui, já teve algum ferimento, né, que caiu, e daí botou uma atadura, e depois foi tirar. Né? A dor é grande, né? Você já imaginou isso? Uma túnica colada no teu corpo inteiro, e os caras chegar e puxar aquilo? Imagine a dor que não deve ter produzido em Jesus. Né? Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. A nossa pele tem terminações nervosas, por isso que a gente sente dor ou qualquer beliscão. Então, quando puxa isso, puxa todas essas terminações nervosas. Né? Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. Síncope é um desmaio, mas diferente de um desmaio é provocado por uma falta de ar, uma parada no coração, mas uma síncope é provocada por uma extrema pressão psicológica, aliada a muita dor, aliada a todo esse sofrimento que ele passou. Mas ainda não era o fim. Né? O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam na pele e se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado. É bem diferente dos nossos pregos hoje. Né? Apoiam-no sobre o pulso de Jesus, mais ou menos aqui, assim. Né? Com um golpe certeiro do martelo, e plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. O nervo mediano, ele começa daqui, do dedo mediano, e ele percorre toda essa extensão e vem na nossa cabeça. Então, o dedo, esse nervo é que foi atingido com esse golpe, segundo as palavras desse médico. Né? O nervo mediano. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelo ombro, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Normalmente, quem toma uma lesão dessa perde a consciência, tem um desmaio. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará,
fortemente com uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cravelha é aquela parte de trás do violino, que você estica ela para ela poder fazer o som, né? A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, o suplício que durará aproximadamente 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, e encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal na cruz, sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima, de Jesus, esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio de Jesus. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar na madeira. Ele não pode fazer esse movimento, ele tem que ficar assim. Que cada vez que ele fizer isso aqui, a coroa vai cutucar para dentro. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde do dia anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. Importante destacar aqui que isso daqui é um relato que o médico ele imagina que ele passou por tudo isso devido ao que se tem conhecimento do que foi o sofrimento dele. Não que tenha sido exatamente assim, mas isso é um relato médico de o que acontece nessas situações, né? Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu? Tá. Seu corpo é uma máscara, a boca está semi-aberta e o lábio... A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebida em uma bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Essa bebida que eles servem para ele era uma bebida que causaria um certo alívio, né? Ele bebendo aquilo, ele acalmaria um pouco as dores deles, mas Jesus não bebeu. Ele tinha que passar por tudo aquilo, por mim e por você. Amém? Um estranho fenômeno, tudo aquilo era uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece a alguém ferido de tétano, como acontece isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam pelo corpo inteiro. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, o do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Tem sede de ar, como seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma em violeta púrpura e, enfim, em cianítico. Cianítico é roxo, literalmente roxo. Tá? Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo.
e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá fazer este procedimento que eu acabei de relatar. Deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Essa que é a verdade. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, pelo sangue que ele escorre e pelo sangue coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode sequer enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo são 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, as asfixias, o latejar dos nervos medianos lhe arrastam um lamento, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, um grande brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre por mim, por você e por toda a humanidade. Amém? Esse é o relato do que Jesus passou, o relato de um médico, o que nos traz mais ou menos a consciência qual foi o sofrimento de Jesus. O que de forma alguma podemos saber exatamente, mas dá para ter uma pequena noção, não é verdade? Nesse texto, apesar de ter sido escrito 7 séculos antes do nascimento de Cristo, está em plena conformidade com o relato deste médico. E só este fato já é impressionante. Mas ele ainda traz pelo menos 10 profecias que foram cabalmente cumpridas por Jesus. Todas elas relacionadas ao seu sofrimento e morte na cruz. O que eu estou dizendo é que o que Isaías falou no capítulo 53, quase na sua íntegra, ele condiz com esse relato, né? E ele traz para nós já 700 anos antes do que esse médico escreveu, que ele veio a relatar depois que tudo aconteceu. A nossa reflexão de hoje, irmãos, partirá do pressuposto aceito pelas maiores autoridades em interpretação bíblica. O servo sofredor de Isaías 53, o Messias enviado por Deus, é verdadeiramente Jesus Cristo, esse que morreu na cruz. Amém? Você crê nisso? Hoje, quando nos reunimos para celebrar a ceia, a morte, a ressurreição de Jesus, concentramos nosso foco em seu sofrimento, procurando discernir quais são as implicações dele para a nossa vida hoje. Como foi o sofrimento de Jesus? Fora toda essa questão física que a gente acabou de comentar. Quero compartilhar com vocês 3 aspectos desse sofrimento que eu trouxe aqui nesta palavra de hoje. 1, ele foi um sofrimento intenso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Está escrito no verso 3 do capítulo 53. O sofrimento de Jesus foi visualmente repugnante. Ele sofreu tanto que ficou sem aparência, sem formosura, sem beleza, num estado extremamente desagradável. Provocador da sua marginalização social. Desprezo, rejeição total, ignorância, abandono. Não houve para com Jesus nenhuma expressão de carinho e apreço. Por tudo isso, o profeta acertadamente falou do Messias como homem de dores que sabe o que é padecer. Se a gente for ver lá na palavra, a Bíblia diz que zombavam dele, né? Você salvou tanta gente, por que você não desce daí agora? Olha aí o cara que curava, que salvava, que fazia e acontecia, que multiplicava pães e tudo, não é capaz de se salvar? Né? Ninguém conseguia sequer olhar para Jesus naquela cruz. É o que Isaías está dizendo 700 anos antes. Além do sofrimento intenso, em segundo lugar, foi um sofrimento sarador. Ele veio para sarar a nós, para sarar a mim, para sarar a você,
para salvar todo aquele que nele crê. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está no verso 5. O sofrimento de Jesus, irmãos, foi espontaneamente terapêutico. Certamente ele tomou sobre si, longe de ser uma circunstancialidade do destino ou uma surpresa desagradável. Depois de 3 anos de completa dedicação aos discípulos e ao povo, ele fez parte de um sábio plano divino de promoção de uma cura integral. Plano que Jesus tinha plena consciência. Lá em João 10, 16, 18, está escrito: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Isso que ele sofreu foi espontâneo. Ele entregou. Eu tenho a convicção de que Jesus, se você for ver, todos os outros 2 tiveram que lhe quebrar, como acontecia com todos os crucificados, eram quebradas as pernas, para que eles morressem asfixiados. E quando chegou aquela hora, os soldados disseram, quebre as pernas deles para que eles morram. E quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. O que nos leva a esse texto aqui. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e depois eu tomo de volta. Então ninguém matou Jesus, ele entregou a sua vida e ele morreu antes que os outros 2. Porque ele entregou a vida por mim e por você. Amém? O sofrimento de Jesus abriu caminho para a cura de enfermidades físicas, está escrito no verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mateus 8,16 afirmou que Jesus curou enfermos de alma, endemoniados, e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Assim, a interpretação que inspiradamente Mateus faz de Isaías 53:4 inclui também a cura física, não só a espiritual. Todas as nossas dores ele levou, todas as nossas doenças, sejam elas espirituais ou físicas. E basta para isso que nós tenhamos fé e acreditemos que ele é poderoso para fazer isso. Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Da mesma forma como no passado, Hebreus 13:8 diz, Jesus continua a tomar nossas enfermidades físicas como se fossem suas, para eliminá-las pelo seu poder ou para dar-nos poder para suportá-las. O sofrimento de Jesus trouxe a cura de enfermidades espirituais, em especial da maior delas, que é o pecado. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 4b. As feridas abertas no corpo e no coração de Jesus, apesar de terem sido produzidas pelos seus algozes, foram sabiamente permitidas por Deus. Opa, agora eu me perdi aqui. Desculpe. Por Deus. Foram sabiamente permitidas por Deus como um cálice terrível que ele precisava beber. Mateus 26:39. Por isso ele foi ferido de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Atos 2:3 diz, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus já tinha esse plano todo arquitetado.
Sua morte não foi um mero martírio de um grande líder religioso. Isaías diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Transpassar e moer são dois verbos fortes que apontam para a intensidade do sofrimento de Jesus. Sofrimento interior de Jesus. Muito maior do que o sofrimento físico, que já era por si só, como já vimos, muito intenso. Como nós vimos no texto do médico, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Como transgressores iníquos e pecadores, só nos restava o castigo da morte. O salário do pecado era a morte, diz Paulo em Romanos 6, 23. Todas as tentativas humanas de eliminação do pecado, de eliminação deste castigo, religiosidade, moralidade, solidariedade, caridade, sacrifício, mostram-se ineficientes. Jesus, então, trouxe a solução definitiva. Considerou nossas culpas como suas e recebeu no seu próprio corpo e coração o castigo que seria meu, que seria seu, que seria nosso. Pagando assim a nossa dívida com Deus e estabelecendo com Ele, em nosso favor, um relacionamento de paz. Colossenses 1, 19 e 20 diz: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Efésios 2, 13, 14a diz: agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, glória! A dúvida de que o sofrimento de Jesus foi uma transação espiritual entre o Messias Jesus e o Pai. Isaías reafirmou no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada uma se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No verso 8 ainda diz: por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 11: justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por fim, levou sobre si o pecado de muitos. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, o sofrimento intenso. Segundo ponto, um sofrimento sarador. E o terceiro e último ponto é um sofrimento frutífero. E você é o fruto. Eu sou o fruto. Nós somos o fruto. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Irmão, você é o fruto de Jesus. E Ele deu fruto em abundância. Vocês estão aqui graças a Ele. E Ele viu, e Ele tem visto o fruto desse penoso trabalho. O sofrimento de Jesus foi imerecido. Ele não merecia nada disso. Ele não tinha pecado. Ele era um homem justo. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E um deles fez sobre Jesus um diagnóstico que algum de nós, teólogos, ao longo da nossa história, ou outros qualquer, tiveram dificuldade de fazer. Disse o ladrão da cruz: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. Era o castigo que os nossos atos merecem, mas este... Era exatamente esta certeza de Isaías sobre o Messias. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Isso está escrito no verso 9 do capítulo 53. O meu servo, o justo, no verso 11. O sofrimento de Jesus trouxe a mais profundas transformações da história. Ele fez uma revolução espiritual na sua posteridade. Verso 10. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. A história foi tão impactada pela morte de Jesus que passou a ser dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida é dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Eu espero que a sua vida seja dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Ele faz toda a diferença. Ele transforma, Ele renova, Ele restaura, Ele cura verdadeiramente. É o que está escrito aqui e é o que Ele tem feito na minha vida e vai fazer na tua, se já não está fazendo. Amém? 2. Ele foi sucedido por sua extraordinária ressurreição. Verso 10. E prolongará os seus dias. O grande lamento da cruz foi plenamente respondido pela sua ressurreição. Aleluia. Mateus 26, 46 diz: meu Deus, por que me desamparaste? Em compensação, Mateus 28, 26, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele é o mesmo. 3. Proporcionou um avanço na vontade de Deus. Verso 10b. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus revelou sabiamente a vontade de Deus. E por seu poder criou as condições para que ela fosse conhecida, obedecida e divulgada, espalhando-se de forma jamais vista por todas as nações da terra. Nós estamos há 2020 anos depois da morte, depois de Jesus, e Ele continua sendo o Messias. Ele continua transformando vidas. Amém? 4, Trouxe-lhe santificação, pois proporcionou a maior bênção que um homem pode receber em vida, a justificação. Verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 5,18 diz assim: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Com base no sofrimento de Jesus, o homem hoje tem total segurança de que pode em Cristo ficar definitivamente livre da condenação do pecado. Amém, Jesus. 5. Mudou por completo o conceito humano de relação entre ofendido e ofensor. No verso 12 vai dizer assim: foi contado entre os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu por mim, graças a Deus. Glória a Deus por Jesus, por todo esse plano maravilhoso de salvação. Jesus, sem possuir qualquer imperfeição, soube lidar sabiamente com as imperfeições de todos. Os que o rodearam na cruz, assumindo suas imperfeições como se fossem suas, clamando ao Pai que perdoasse aqueles que os crucificavam e garantindo um lugar no céu para o malfeitor arrependido que estava ao seu lado. Você é um malfeitor arrependido? Jesus pode te perdoar. Jesus pode te salvar. Eu sou um malfeitor e eu tenho me arrependido a cada dia, a cada momento, a cada oração, a cada ato falho meu. Eu tenho procurado me entregar a Jesus e que Ele possa realmente ter misericórdia de mim e que eu possa obter essa salvação que tão duramente foi conquistada por Ele naquela cruz.
Em conclusão, meus irmãos, para encerrar a mensagem, como disse no início, quem creu na nossa pregação, falou Isaías, a quem foi revelado o braço do Senhor? Algum de nós aqui creu? Algum de nós aqui recebeu esta maravilhosa revelação? Aleluia, Deus. A pergunta do verso 1 pervadiu por todo esse texto, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui, por tudo aquilo que foi falado aqui. De que adianta ouvir e conhecer a palavra profética sem responder a ela com uma fé genuína? Saber que Jesus sofreu e que seu sofrimento intenso traz livramento físico no enfrentamento das doenças e espiritual numa resposta definitiva e eficaz para a realidade do pecado que leva à condenação eterna, não tem nenhum valor se não vier acompanhada de uma fé sincera e exclusiva. É em Jesus. É nele que nós temos que crer. É Ele que nos dá a salvação. Por isso, a palavra nos desafia a uma resposta de fé objetiva. Você é pecador e o seu pecado faz separação entre você e Deus. Mas Jesus, o servo sofredor e justo, sofreu e morreu por mim e por você, pagando pelos nossos pecados. Tudo está consumado, ele disse na cruz. Como ele bem disse, cabe a você agora arrepender-se e crer, convidando a Jesus para ser o seu Salvador, o seu Senhor. Creia que Jesus quer hoje frutificar em sua vida. Ele quer que você seja o fruto dele. Ele quer mudar a sua história, ele quer transformar definitivamente tudo o que você tem vivido. Ele quer te dar uma nova vida, um novo coração, como diz a palavra de Deus, tirar este coração de pedra e te dar um coração de carne. Aleluia! Eu tinha um coração de pedra, ele ainda está um pouco endurecido, mas Jesus, ele deu o coração dele por mim naquela cruz. Ele deu o coração dele por você naquela cruz. E ele quer que você tenha esse coração. Ele quer que você seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um coração compassivo, um coração amoroso. Creia que o braço do Senhor está sendo revelado, manifestado e oferecido a cada um de nós agora, trazendo para as nossas vidas um poder que não está em nós mesmos. O poder de ser salvo e santificado para a glória do Senhor. Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque esse Deus é poderoso, esse plano maravilhoso de salvação é algo indescritível. Muito mais indescritível do que esse sofrimento. O plano de Deus é algo completo, é algo inteiro. Que se nós conseguirmos reconhecer este plano como único para a nossa salvação, a nossa vida será diferente, a nossa vida será outra. Nós poderemos viver a plenitude que Jesus disse, porque Ele disse que Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Você aceita esse Jesus que entregou a sua vida por você, como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão, feche os seus olhos agora, eu quero orar por você. Fale com Jesus, fale com Ele, diga: Senhor, esse sofrimento que o Senhor teve, eu não faço nem ideia do que foi, mas eu quero aqui reconhecer e crer que tudo isso que aconteceu, Senhor, foi pelo amor que o Senhor tem por mim, porque eu não mereço, Deus. Pai santo e poderoso, Deus fiel e justo, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, te agradecemos por esse maravilhoso plano de redenção, porque o Senhor entregou o seu único e amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor, porque o Senhor tem lutado por nós, o Senhor tem lutado conosco, Pai. O Senhor tem entregado
a nós bênçãos que não merecemos, Deus Todo-Poderoso. Jesus amado e santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida, pela tua obra, pelo teu evangelho, pelas boas novas, pela tua morte naquela cruz, pelo teu sofrimento e pela tua ressurreição, ó Pai. Jesus, nós te agradecemos também, porque andastes aqui nesta terra ainda por 40 dias, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se entregou numa cruz, por mim e por você. Nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos porque tu aparecestes a mais de 500 pessoas depois de ressurreto, e andando nesta terra ainda por 40 dias, fez com que essas testemunhas nos trouxessem o teu evangelho, as tuas boas novas, até os dias de hoje. Nós te agradecemos, Jesus, porque mesmo sendo assunto aos céus, não te esqueceste de nós, mas enviaste teu Espírito Santo junto com o Pai, para nos consolar, para nos confortar, para ser luz para nosso perdido coração. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesta noite, por tocar os nossos corações, por falar ao nosso espírito, por nos reforçar, por nos garantir a vitória com o teu poder, pelo teu derramar, pelo teu fluir, pelo teu, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, nós te agradecemos. E eu te peço, Deus, por cada uma das vidas aqui, por cada uma das famílias aqui representadas, Pai, transforma esses corações, Senhor, faz com que cada um reconheça a Ti como verdadeiro Senhor e Salvador, e que nós possamos entregar sempre as nossas vidas nas Tuas mãos, porque o Senhor fez isso por nós primeiro. Senhor Todo-Poderoso, é esta a nossa oração, gratos pelo Teu poder e pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém, amém e aleluia. Glória a Deus.